Raciocina comigo aqui, pensa direitinho, analisa o que eu vou falar. Os religiosos, as pessoas, eu não vou falar da pessoa particular, eu estou falando da pessoa pública, do religioso. Os religiosos evangélicos, eles se julgam vítima de preconceito, de crítica, de perseguição, não é? Eu vi um dizer o seguinte: os religiosos evangélicos, eles se colocam como perseguidos, porque são de Deus. Ah, persegue a igreja, persegue o povo de Deus. Eles se colocam nessa condição. Por que os religiosos são tão apontados na mídia hoje? No nosso Brasil, vamos falar do nosso Brasil. Por que os religiosos evangélicos são tão mirados? Por que há tanto escândalo? Por que há tanta coisa sendo mostrada pelos evangélicos? Pelo religioso evangélico. Não estou falando da pessoa particular do evangélico. Estou falando da pessoa religiosa. Eu posso. Estou falando do convívio, da vida, do estilo, da forma que vive, dos preceitos, dos valores que vive o religioso evangélico. Por que os adeptos do sistema religioso evangélico são tão mirados, são tão noticiados, são tão esculachados e banalizados? Por quê? Não é porque são de Deus. Não é porque estão fazendo obra de Deus. É porque se julgam mais santos do que os outros. Aí tem que ser cobrado. Se julgam melhor do que os outros, se julgam mais de Deus, se julgam mais justo, se julgam mais especial, condenam as pessoas, desfazem das pessoas. Se tem um grupo religioso que aponta mais o dedo para julgar e condenar e desfazer das pessoas, dizendo que não são de Deus, são do diabo, é os adeptos do sistema religioso evangélico. Por que as pessoas não falam tanto dos católicos? Por que as pessoas não descem o pau? Por que as pessoas não miram os espíritas? Porque esses religiosos dessas religiões não condenam, não julgam e não se desfaz das pessoas, tanto quanto os adeptos da religião evangélica. Olha na política. Olha na política. Quantos escândalos de religiosos evangélicos que dizem que são homens de Deus na política. E a mídia aponta, e as pessoas olham. Por quê? Porque são homens que se julgam homens de Deus, santos, condenam os outros, não vivem o certo, está em pecado, vai para o inferno. E eles tudo vivendo uma vida tão maldita como qualquer outro, irmão. Só pela formalidade religiosa, pelo ambiente religioso que eles vivem, se colocam melhor do que os outros. Por isso que é tanta mira no religioso evangélico. Aí dizem, não, isso é perseguição, é o diabo, é porque nós somos luz, o diabo nos persegue. É mentira, o diabo não está perseguindo ninguém, vocês estão recebendo o que plantam, porque vocês vivem uma vida submetendo-se ao sistema e achando que é melhor do que os outros. Julga, condena, se desfaz, desmerece das pessoas. Se colocam como mais puro, mais santo, mais perfeito, mais justo. E aponta as pessoas, não pela palavra. Vocês julgam pela religião. Eu vivi no meio evangélico, eu sei o que é isso. Vocês julgam pelo ambiente. O cara está lá, bebendo, fumando, se drogando, aí agora muda de costume secular e passa aí para a igreja, agora ele é santo, ele é melhor do que os outros. Ele agora vai condenar os outros, vai se achar santo. Por quê? Não, eu sou santo. Não é igreja, não é deixar de beber, de fumar que tu vai se santificar, não. Quem santifica é Cristo, quando você se converte a Cristo. Não é quando você vai para uma igreja e agora eu sou santo, sou de Deus. É por isso, irmãos, que é tanta mira nos religiosos evangélicos, porque é um grupo de religiosos que aponta mais o dedo, que julga mais as pessoas, que se desfaz mais das pessoas, que se colocam melhor do que as pessoas, que se isolam, achando que são de Deus, o mundo é do diabo, porque eles não vivem no mundo, eles vivem
numa bolha que ele diz que é o mundo de Deus, igreja. Eles acham que estão fora do mundo, vivendo numa bolha, numa vida centralizada, robotizada, escravizada, alienada, viciada em culto, em prática de igreja, vivendo a formalidade, achando que somos de Deus agora. Porque nós somos da igreja. A igreja de quem? Se desfaz de todo mundo, aí diz não, nós somos perseguidos. A igreja de Cristo, a igreja de Deus é perseguida. Que igreja de Deus é perseguida? A católica, a evangélica? A Assembleia de Deus é perseguida porque tem o seu líder lá sendo processado porque acharam prova lá, porque só é processado quando tem prova. A igreja de Deus é perseguida? Que igreja de Deus é perseguida? A igreja Vitória em Cristo? Porque o pastor está lá se envolvendo com política e o povo está lá metendo o pau nele porque ele está dando ocasião? Isso é perseguição? Isso é a igreja de Deus? A igreja de Deus é perseguida, a universal. Que igreja universal é de Deus? Porque Edir Macedo está lá mostrando a sua cobiça, a sua ganância, enganando e levando o povo a mentir o anátema. Igreja de Deus é perseguida. Qual é a igreja de Deus que é perseguida? Essas igrejas evangélicas, aonde tem os seus adeptos evangélicos que são muito mirados, é porque eles plantam isso. Eles se colocam melhores, mais justo, condena, aí as pessoas ficam focando. Quando vê a atitude dele dentro daquilo que ele não pratica, aí tome crítica, tome mira, tome bombardeio. Aí tá aí, irmãos. Aí eu pergunto, não, nós somos perseguidos porque somos evangélicos, igreja de Deus. Mentira! Mentira! Isso é uma mentira que vocês estão vivendo. Jesus, ele nunca foi perseguido por pessoas que não viviam dentro da religião. Os perseguidores de Jesus eram os religiosos. Os apóstolos não foram perseguidos pelas pessoas que praticavam religião. Que não praticavam religião, aliás. Os apóstolos eram perseguidos por pessoas que se diziam de Deus. A perseguição ao povo de Deus vem dos filhos das trevas que se julgam homem de Deus. A perseguição ao povo de Deus, se você examinar nas Escrituras a partir de Cristo, estou falando do povo de Israel não, irmão, estou falando da igreja. Pessoas que estão em Cristo. A igreja de Deus que é pessoas. Ela é perseguida, não é por pessoas comuns não, que vivem na sua impiedade, no seu pecado, não. São pessoas que se colocam como de Deus, que vivem numa impiedade, em pecado, dentro de religião, se colocando como santa, justa e perfeita de Deus, e condenando e julgando os outros. Eu pergunto a você, vai procurar onde Jesus chamou algum ladrão, alguma prostituta, algum malfeitor de sepulcro caiado? Vai procurar aonde Jesus chamou algum ladrão, alguma prostituta, algum malfeitor de raça de víbora, hipócrita, filho do diabo. Vai procurar aonde na Bíblia, aonde Jesus advertiu algum bêbado, algum ladrão, algum prostituto, algum idólatra do inferno, dizendo que eles eram réu do inferno, que eles pensavam que iam ser livres do inferno pela sua vida de práticas, de costumes, de princípios religiosos. Jesus vai dizer aos irreligiosos, como vocês pensam que vão escapar do inferno? Mateus 23, 33. Jesus nunca foi perseguido por prostituta, por bêbado, por ladrão, por assassino. Jesus foi perseguido pelos adeptos das religiões que se colocavam como de Deus, que julgava o povo, que se desfazia do povo, que se colocava como justo, como santos, que queria mostrar para o povo que era melhor do que eles, que era de Deus, e o povo estava indo para o inferno. Jesus vai dizer, se vocês não se converter, vocês vão para o inferno do mesmo jeito. Como é que vocês pensam que vão se livrar do inferno? Está pensando que vocês vão se livrar do inferno vivendo a hipocrisia na vida e na formalidade religiosa? Se vocês não creem em Cristo, se não se converter a Cristo, para viver a verdade e na verdade em Cristo, vocês nunca vão ter a vida com Deus. Aí vão viver essa mentira aí,
Esse mundo de Deus mentiroso, achando que estão perseguidos, estão nada, rapaz. Porque as pessoas, quando discutem com um crente, dizem assim: tu é um crente safado, tu é um crente mentiroso. Por quê? Porque é mesmo, quer mostrar que é verdade, quer mostrar que é o cara melhor do que os outros, aí a turma condena. Cadê que ninguém disse a nenhum católico: tu é um católico mentiroso, tu é um católico fajusto? Porque os católicos não saem jogando nem condenando as pessoas. Os adeptos do catolicismo, os adeptos do espiritismo, os adeptos de qualquer outra religião, não julgam as pessoas tanto quanto julgam os adeptos da religião evangélica. Por isso que é muito mirado esse povo, por isso que esse povo é muito apontado, por isso que esse povo é muito questionado, porque se coloca como melhor, então tem que receber a cobrança. Porque Jesus não nos chamou para viver uma vida assim dentro de um padrão de santidade exagerada a ponto de julgar e condenar as pessoas pela sua vida santa e religiosa, achando que é merecedor de Deus, como vive o sistema religioso evangélico, implantando essa mentira na mente dos seus adeptos. Irmãos, o que eu estou falando aqui é fato, eu estou trazendo aqui esclarecimento para abrir o teu entendimento. Não fique com raiva de mim, você que vive no sistema, que é um produto, que é um prosélito, que é um discípulo, que é uma propriedade do sistema religioso evangélico, não. Eu saí. Eu não sou propriedade de sistema religioso nenhum. Eu prego o evangelho, eu sou cristão, estou em Cristo. A minha vida de fé e prática é pelo evangelho, é o que eu prego. E eu não saio mais condenando, eu já condenei também. Eu já fui assim como hoje eu estou condenando o comportamento do sistema, das pessoas, do sistema religioso evangélico. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu não vou generalizar, mas 99% é assim. Pode não falar, mas no seu entendimento, é pecador, eu sou santo. O sistema religioso é aquele que Jesus chamou de hipócrita e fariseu. O hipócrita e fariseu, ele se gloria em Deus pela sua vida religiosa. Ele se desfaz das pessoas pela sua prática religiosa. Ele se coloca como melhor, achando que não é um pecador, porque vive na religião. É assim ou não é? Você já viu Jesus falando ali a parábola do publicano e do fariseu? Você já prestou atenção o que Jesus quis ensinar ali? Jesus vai dizer que quem foi aprovado por Deus, aquele que Deus ouviu, não foi a oração do fariseu religioso, não. Aquele que saiu justificado na oração diante de Deus foi o publicano. Meu irmão, isso é uma lição muito séria. Por isso que eu prego assim valendo, irmão. Para levar você à conscientização de que você tem que sair da vida hipócrita da religião e se converter a Cristo para viver a verdade de Deus por Cristo na palavra, naquilo que Ele nos ensina. Não é naquilo que a religião te leva a viver dentro de hipocrisia, de mentira e de anátema. Eu pergunto a você, quem foi justificado diante de Deus? Qual foi a oração que Deus ouviu? Dentro daquilo que Jesus falou, da oração do publicano e do fariseu. Observa como o fariseu se apresenta diante de Deus pela sua virtude, pelo seu mérito, pela sua vida santa e justa na religião, pelas obras de religião. Senhor, eu não sou como esse pecador. Eu jejum, eu dou o dízimo, como se isso fosse justificado diante de Deus. É isso que os religiosos se perdem. É nisso que os religiosos estão perdidos de Deus. Porque eles estão se gloriando da sua prática de jejum, com a sua vida de consagração dentro da igreja, com a sua vida de culto, com a sua vida de usos e costumes, com a sua vida de santidade, de justiça na religião. Eles estão se gloriando nisso. É por isso que estão perdidos de Deus, irmãos, cegos. Por isso que Jesus chamou de hipócrita, sepulcro caiado, que viviam a aparência, que buscavam impressionar os homens, que queria parecer santo para os homens, mas diante de Deus não estavam nem aí, o coração cheio de mentira, de hipocrisia, de sentimentos, de ressentimentos, de ira, de ódio, de mágoa, de indiferença, mas o que importa para ele é que eu estou na minha formalidade religiosa, estou cumprindo o ritual, estou indo para a igreja, estou vivendo a minha religião.
É isso que me leva a Deus, vai te converter no teu interior, porque Deus não olha a aparência. O que Deus quer é a mudança no interior do homem. Isso só pode acontecer pela pregação do Evangelho, quando tu crê em Jesus, para tu ser transformado no teu interior, no teu entendimento, e ser uma nova criatura, verdadeiramente santa, justa por Cristo, não pela sua vida religiosa, nem pelos seus méritos, nem as suas virtudes na religião. Santificado, justificado e vivendo para Deus por Cristo, e não julgando ninguém, nem condenando ninguém, e nem desfazendo de ninguém. Então, por isso que os evangélicos, os adeptos, as pessoas que vivem no sistema religioso evangélico, são tão mirados, irmãos. Você vê, vem um escândalo com um padre, e ninguém fala nada. Mas um escândalo com um pastor das igrejas evangélicas, com esses líderes do sistema religioso evangélico, o povo detona. Por quê? Porque eles mostram ser melhor do que os outros. E quando cai, a turma agora aproveita. Olha, quer ser melhor do que os outros? Cadê? Cadê? Tu é um mentiroso, rapaz. Tu é um hipócrita. Tu está vivendo uma mentira de se apresentar. Por quê? Porque o sistema religioso evangélico forma robôs alienados que vivem uma vida com a mente cauterizadas dentro de uma mentira, achando que é verdade. E começa a se desfazer, julgar das pessoas e condenar as pessoas e querer ser melhor do que as pessoas pela sua forma, estilo de vida religioso, pela sua prática, pela sua vida formal de usos e costumes, de valores, de princípios. Eu sou da religião, eu sou da igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E começa a julgar as pessoas. Jesus não. Não, ali você está bebendo, eu não vou, porque ali você está bebendo. Eu sou santo, tá? Eu sou crente, eu sou da igreja, eu não posso ir ali. Jesus foi convidado a um casamento e ele foi. Onde tinha bebida? Não, irmão, o senhor está mentindo, não era bebida não, era suco de uva. E suco de uva era o quê? Tu acha que aquela festa, o povo estava tomando que suco de uva era? Era bebida, meu irmão. Era o suco de uva que embriagava. Porque eles, nas festas, eles usavam a bebida como meio de celebrar, de festejar, de comemorar alguns momentos. E ali era um casamento, estava sendo comemorado o casamento, e era bebida. E Jesus fez o vinho para eles continuar bebendo. Quem se embriaga é problema de cada um. A bebida é uma forma de você usar com controle, com prudência, com consciência, para comemorar um momento de satisfação, de alegria. Se você quiser se embriagar, o pecado está no embriagar, o pecado está no embriagar e nas atitudes que você vai fazer, porque perde a consciência e vive uma vida totalmente sem entender o que está fazendo, escravo da bebida, viciado na bebida, mas o beber em si não é pecado, irmãos. Aprendam isso. Não é pecado você celebrar um momento de festa, de tomar um vinho, tomar uma bebida, uma cerveja, tomar uma dose de uísque. Não é pecado. Isso não leva você a pecar contra Deus. Isso não leva. É aí onde entra a questão dos religiosos evangélicos que se colocam mais santo. Não posso beber, eu sou santo. Aí não bebe, mas está embriagado na fofoca, na mentira, no sentimento, na hipocrisia, na avareza, na cobiça, no ressentimento, na mágoa, no ódio. Isso aí você não vê. Porque Jesus disse que o que contamina o homem, que separa o homem de Deus, não é o que eu bebo, eu deixo de beber, irmão. Eu não posso ser dominado pela bebida. Eu não posso me deixar viciar, escravizar e colocar a bebida na minha vida como uma coisa necessária, onde eu vou ficar viciado nela e vou perder a minha direção de vida, a minha consciência, vou ficar embriagado, vou perder a lucidez, a sobriedade. Aí não pode. Mas a bebida em si não é pecado não, meu irmão. Os bêbados não entrarão no reino de Deus. Mas você tem que entender, não é quem bebe, é os que se embriagam. É o que perde o equilíbrio, a razão, é o que perde a consciência, é o que está vivendo na embriaguez. Porque não tem como ele seguir uma direção com raciocínio e entendimento que está embriagado. E a Bíblia, quando diz, não vos embriaguei com vinho, não é? Que traz contenda, mas sim cheio do Espírito Santo, o vinho que traz contenda, aí não está falando de bebida alcoólica, aí está falando de heresias, de conversas, de doutrinas, de ensinamentos, que contraria você da verdade do Evangelho. É preciso explicar, é preciso
esclarecer o povo dentro do sistema religioso evangélico, estão dentro de ignorância, vivendo uma vida cega, perdida de Deus, com o entendimento corrompido, adorando a Deus em vão, estão mortos pensando que estão vivos, porque estão vivendo dentro de uma mentira, num mundo mentiroso que o diabo criou, fazendo eles pensar que é o mundo de Deus, dentro de instituição onde estão isolados, restritos, vivendo como se fosse para Deus. Deixaram de viver, não vivem mais para si, não vivem mais para a família, não vivem mais para um lazer, não tem mais uma liberdade de ter um lazer com a família, porque estão presos, centralizados, escravizados, viciados na prática de igreja, irmão. Isso é uma maldição na vida da humanidade. Aí, para finalizar o que eu entrei aqui nesse vídeo, nessa live, para esclarecer, é por isso que os religiosos evangélicos são tão bombardeados, são tão mirados. Por quê? Porque são um grupo de pessoas dentro de um sistema religioso que aponta e julga e se desfaz mais das pessoas, é o evangélico. Você não vê um católico, você não vê um espírita, você não vê outras pessoas de religião julgando, condenando, você não vê tanta mentira, tanta contenda dentro do sistema religioso como no sistema religioso evangélico. Você não vê tanta divisão, tanta igreja se abrindo, tanta pessoa querendo fazer o seu rebanho como dentro de igreja evangélica. Me diga aí qual é o sistema religioso que tem mais divisão? Só no meio do sistema religioso evangélico, só a igreja, a denominação, a Assembleia de Deus, é a mais que tem divisão no Brasil, é a Assembleia que diz que é de Deus. Irmãos, isso aí é uma mentira em nome de Deus, e o povo está cego. Eu estava cego dentro desse sistema. Eu era um produto do sistema, eu era um escravo do sistema. Eu vivia dentro dos princípios e valores do sistema. Eu vivia robotizado, alienado, sem direito de pensar no sistema. A minha vida era dedicada, consagrada como se fosse para Deus no sistema. Mas quando eu passei a ser prudente e buscar me alimentar direto de Deus, pela palavra, e deixei de ser menino, e não me alimentava mais com aquilo que os homens no sistema me davam, eu passei a buscar o alimento direto da fonte, direto de Deus, pela palavra. Eu passei a examinar e buscar conhecer a verdade, por onde eu fui liberto. E minha mente foi iluminada, e eu não me submeti mais a estar escravizado, robotizado no sistema. Por isso que eu hoje não sou mais um produto do sistema e negócio de homens dentro do sistema. Eu sou agora liberto, servo de Deus em Cristo, para que eu possa ser servo de Deus, estando com a minha vida em Cristo, salva, guardada, segura para a eternidade com Ele, e não julgando ninguém, nem condenando ninguém, pregando o Evangelho. E se tem uma coisa, se você observar direitinho, os evangélicos falam de Jesus, diz que Jesus é o Salvador, mas a mensagem que ele leva para convencer você a viver para Deus não é a do Evangelho, é a de igreja. Porque você é chamado para centralizar e colocar sua vida como se fosse para Deus, não é em Cristo, pela palavra. É nas igrejas, subjugada à regra, norma e viver o padrão religioso de igreja evangélica. É assim ou não é? Tem direito de questionar, pode botar seu comentário contrário, que eu recebo, eu respeito. Agora, a verdade dói, mas essa é a verdade. E é isso que prevalece, é quem está na verdade e quem prega a verdade. E esse é o meu compromisso. Eu não sou a verdade, mas eu estou na verdade e prego a verdade.